Bom, moçada, vamos lá? Olha, a gente tem aí na sequência um vídeo sobre os teóricos do absolutismo. Então, um assunto importante, a teoria política. Até hoje a gente tem os clássicos que aparecem no vestibular, que vira e mexe, aparece também na prova do Enem. Dê uma olhadinha, então, nessa aula, nessa exposição sobre os teóricos do absolutismo e na sequência a gente volta a falar. Vamos lá? Força! Olá, queridos estudantes, vamos trabalhar então ainda dentro da época moderna, a ordem absolutista, o Estado moderno. E a gente tem que entender que a história do Estado moderno é a história da centralização do poder nas mãos do rei. Então, um processo lá de crise da ordem feudal, daqueles poderes pulverizados em cada domínio feudal, e agora uma ordem que um território se constitui, um Estado conduz esse território e toda uma população, e o chefe, o grande chefe político é o rei. Então, pensar essa história, a gente pode considerar o quê? Ah, eu já sei, né? Por causa do comércio, os mercadores apoiaram o rei e o rei centralizou o poder, a nobreza estava enfraquecida, então aí o rei teve muito poder, não é isso? O Estado moderno, absolutista? Veja, mas não é tudo. Porque a gente tem que entender o seguinte, que o poder na mão do rei, ele precisa ser justificado. A ideia é essa. Você precisa dar legitimidade. As pessoas precisam acreditar. De fato, o poder na mão do rei é o melhor governo possível. Quando o poder está na mão do rei. Veja, se as pessoas não acreditarem nisso, as tensões na sociedade vão ocorrer. E talvez o poder desse rei seja colocado em xeque. Então é fundamental, veja, isso cai bastante no vestibular, sabe? É um tema importante quando a gente pensa a questão do exercício do poder, a questão da legitimidade desse exercício do poder. E é claro, se a gente olha para a época moderna, a gente vai encontrar o quê? Homens que se debruçaram sobre o assunto, que desenvolveram ideias, que procuraram justificar essa ordem absolutista. Por isso, existe um tema importante, vamos dar uma olhadinha aqui, tá certo? Absolutismo e legitimidade, que são os chamados teóricos da centralização do poder político. Então, são homens que desenvolveram noções a respeito do melhor governo e acabaram, de uma certa forma, indicando que o melhor governo estaria vinculado à centralização do poder político. Então, nós teríamos teorias de justificação do poder centralizado. Bom, quando falamos dessas teorias, alguns nomes são recorrentes no vestibular. Quais são os nomes que normalmente a gente encontra numa prova? Bom, Hobbes, veja, um livro fundamental do pensamento político, Leviatã. Então, Thomas Hobbes é uma figura importante quando a gente pensa justificativa para o exercício do poder do rei como soberano. Um outro nome também que aparece é o Jacques Bossuet. O Jacques Bossuet foi um bispo francês à época do Rei Sol, do Luís XIV. Então, ele vai desenvolver uma outra forma, vamos dizer assim, de justificar o poder centralizado. E, é claro, a gente não pode colocar Nicolau Maquiavel como um homem que defendeu o poder absoluto do rei. A gente vai ter que colocar o Nicolau Maquiavel numa outra chave, que é a chave de uma teoria do Estado. Veja, Maquiavel, quando ele escreve O Príncipe, ele procura mostrar como um governante deve agir para preservar a ordem pública. E a ordem pública, a ordem do Estado, é a ordem dele, do governante, do príncipe. Então veja, Maquiavel, ele é importante porque ele serve para o Estado moderno, serve para o Estado absoluto dos reis, as políticas dos reis, mas ele serve para qualquer governante que pense em preservar uma ordem que seja a sua. Veja, Napoleão Bonaparte leu Maquiavel. Você encontra publicações do Príncipe de Maquiavel com comentários de Napoleão Bonaparte. Tem muito político que tem como livro de cabeceira o Príncipe do Maquiavel. Se nós quisermos entender a política, nós vamos ter que entender a obra de Nicolau Maquiavel. Então,
O que nós faremos? Nós vamos conhecer o pensamento de Thomas Hobbes, então como ele justifica o poder do rei. Vamos conhecer a história de Jacques Bossuet, de como ele defende o poder absoluto, e estudaremos Maquiavel como um teórico do Estado, um teórico do comportamento político. Primeiramente, a gente trata de Maquiavel, que é o nome do Renascimento, e depois falaremos de Hobbes e de Jacques Bossuet, tá certo? Não percam as nossas próximas aulas. Até lá! E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Tem muito mais no www.aprendacerto.com.br. Você quer entrar na universidade? Passa necessariamente esse caminho pelo Aprenda Certo. Então, vá daí do YouTube, você entra no site e faça a sua inscrição, faça a sua assinatura e você vai ter toda a orientação para o ingresso nas grandes universidades do país. Beleza? Aqui é o professor Cazé, um abraço e a gente se vê em mais vídeos lá, www.aprendacerto.com.br. Um abraço!